Então, bom dia, amigos. Hoje eu vou dar uma palhinha sobre a Revolução dos Bichos, um livro do George Orwell. A Revolução dos Bichos é um livro lá dos anos 30, final dos anos 30. É uma fábula moral, né, em que os animais expulsam os homens de uma fazenda e passam a administrá-la. E, por fim, os porcos começam a se destacar como uma nova classe dominante e, por fim, confraternizam com os homens. Então, eu jamais vi uma análise desse livro, que ele é tido como uma fábula moral sobre totalitarismo, servindo para qualquer sociedade, qualquer autoritarismo em uma sociedade. Já nunca vi uma análise que fosse pegando o que há de ficção e história nesse livro. Então, mas isso é viável. Então, a analogia que a gente deve fazer é com a Revolução Russa. Só que o viés do George Orwell é o viés do Trotsky, a Revolução Traída. Que essa revolução foi traída. Então, dentro do Revolução dos Bichos, tem o Trotsky e o Stalin. E de uma forma binária. De uma forma que o Bola de Neve é o Trotsky, tem olhos brilhantes, é simpático, carismático, inteligente. E tem o Napoleão, que é o Stalin, que é o momento em que, curiosamente, esse nome também se refere a uma polêmica. Nos anos 20, Trotsky propôs, com base na interpretação dogmática do Marx, que eles deveriam ou exportar a revolução pela via militar para a Europa industrializada, porque, segundo Marx, no Capital, a revolução aconteceria em países industrializados, ou voltar ao que havia antes de 1917, que seria uma democracia liberal. Então, para o Trotsky, construir o socialismo ali nos anos 20, na Rússia isolada, seria degenerar, seria inviabilizar o socialismo em outros países. Por que tem um pouco de sentido nisso que ele está falando? Porque os interesses de um Estado, às vezes, contrariariam o interesse do partido. O interesse do Estado é a estabilidade nas regiões vizinhas, principalmente no mundo, para poder comerciar, para poder fazer intercâmbio e não ser atacado por outros estados. Já o interesse do partido é revolucionar. Então, a tendência, se houvesse uma revolução ali na Espanha, por exemplo, ou na Alemanha, era desestabilizar toda a Europa e trazer hostilidade para a Rússia quando ela apoiasse. Então, a tendência é essa, assim, o Estado entrar em contradição com o interesse do partido. Como é que você vai comerciar com um país, sendo que você está propondo derrubar aquele governo? A tendência daquele governo é falar, não vou te vender trigo. Você está com a sua militância interferindo aqui dentro, eu não vendo, que morra de fome aí. Então, esse é um dilema que o Trotsky apontou, mas o que ele colocou foi que a revolução degeneraria se não exportasse pela via militar pela Europa, então ele ficou conhecido como bonapartista. Mas aí ele foi estigmatizado nos anos 20 com esse termo Napoleão Vermelho, que era como a imprensa estrangeira fora da Rússia também o chamava, pegou muito mal interiormente, né, do partido, pesou na expulsão, no banimento dele nos anos 20. E ele, então, ele retruca isso para o Stalin, chama o Stalin de ditador acima do partido. Por isso, no termo Napoleão, para o porquinho lá. Então, a gente pode ir acompanhando nesse romance quais fatos são ali os fatos históricos. Então, a tomada do poder na fazenda é a Revolução Russa. A construção dos moinhos gêmeos é a coletivização. Tanto que tem até a história de que Bola de Neve já tinha os planos e o Napoleão roubou a ideia e praticou. E Bola de Neve teve que fugir. Então, houve uma situação semelhante que, nos anos 20, os trotskistas já clamavam o fim da NEP e a coletivização forçada, rapidamente. Só que com uma bandeira vazia de outra esquerda, porque a coletivização teve que ser um processo paulatino, gradual, foi feito aos poucos.
E nos anos 30, quando houve uma grande fome, a quebra de colheita, foi preciso acelerá-la, foi preciso acelerar a coletivização. Quer dizer, a coletivização que eu falo é a estatização das fazendas dos kulaks, que eram os fazendeiros ricos. Não camponeses, fazendeiros ricos. Então, elas se tornaram fazendas estatais, coletivas. Nos anos 30, 33 e 34, quando foi feita essa coletivização de forma mais acelerada, devido à fome, para poder evitar que os camponeses pobres morressem de fome, e para poder vender o excedente dessas fazendas estatizadas e comprar comida e conseguir pagar técnicos e maquinaria para industrializar o país rapidamente, pois estava iminente ali com a subida do Hitler em 33, que poderia haver a invasão alemã, era algo discutido desde essa época, desde antes na União Soviética, a possibilidade de uma invasão de algum país ocidental. E os moinhos gêmeos, então, são a coletivização. Teve essa história aí, que os trotskistas queriam que fosse feito mais rápido, mas é gritaria que eles fazem, não é? Essa história que o Trotsky fala que roubaram o programa dele, aí depois fracassaram com o programa dele. Nós já falamos sobre isso no vídeo do Padura. Então, os moinhos gêmeos são a coletivização. Depois, quando Sansão é morto, são os processos de Moscou. Quando Sansão está no lugar do Bukharin. Então, a gente pode fazer esse paralelo no romance todo. Não é? O animalismo seria o marxismo. O corvo seria Marx, que ensinou para eles a doutrina animalista. Não é? Então, é muito bom observar isso. E tem outras leituras desse romance. Então, por exemplo, o professor Aloysio Alves fez esse paralelo com a perestroika, a reforma que o Gorbachev fez. Ele fez a perereca. Então, eu pretendo falar mais sobre isso, até publicar um livro sobre essas outras leituras que o Orwell teve no Brasil. Igual, por exemplo, a Fazenda Modelo do Chico também é inspirada no George Orwell. E pretendo elaborar mais essa visão em outro vídeo. Bom dia.